A polícia está trabalhando, a polícia está aprendendo, a polícia a gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição. Hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então é o seguinte, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntam, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho que avisar Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então como é que não vai vazar? O governador vazou. Sabe se tem disso? Não, tem disso não, gente. Vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. O pessoal brinca, né? Que segredo entre 3 tem que matar um. Imagina segredo entre 10. Então, a DPF, ela fez no popular o mato crescer. Quando você não para o mato todo dia, ele cresce. Essas facções começaram a ter o domínio territorial. E aí vem o segundo vetor. Criou-se audiência de custódia. Antigamente, o cidadão era preso e ele ficava lá, na cadeia, até ter a primeira audiência. Agora não. Agora a audiência tem que ser em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa tem que receber se ela continua presa ou não. E há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça que apenas até 4 anos a pessoa responda em liberdade. O que está acontecendo? Todo mundo que assalta hoje é posto em liberdade em 24 horas. A polícia está prendendo o mesmo cidadão 20, 30, 40 vezes. O cidadão que rouba o celular, que furta o celular, rouba, ele está indo para casa no dia seguinte. É o famoso prende e solta. Hoje o criminoso, sobretudo nas áreas turísticas, quando o meu policial prende ele e fala, pô tio, me libera aí, amanhã eu tô aqui de volta. E aí veio o terceiro fator. Você tem a lei de arma e você tem a lei de droga. Quando um traficante é preso com um fuzil na mão, o que deveria acontecer? Ele deveria responder pelo porte do fuzil, a pena de 16 a 24 anos, mais associação ao tráfico, pena de 3 a 10 anos. A sexta turma do STJ tomou uma decisão vinculante, que agora você tem que desqualificar o crime de arma para o crime de droga com agravante de posse de arma. Na prática, ele, em vez de responder 16 mais 3, 19, 24 mais 10, 34. Ele respondia de 19 a 34 anos de cadeia. Agora ele responde de 4 a 12. Como ele sai com um sexto da pena, em 8 meses ele está em casa. Um criminoso com um fuzil passou a estar de volta em 7 meses. Esse Brasil virou uma várzea. Não só o governo e o sistema defendem o narcotráfico, como quer impedir aqueles que querem combater essas facções criminosas, não dando assistência quando necessário. Lembrando, o governo federal, esse que não quis ajudar o Cláudio Castro, é o mesmo governo federal que quer centralizar toda a segurança pública do Brasil nas mãos deles. Será que a gente pode deixar isso acontecer? Falamos ao vivo aqui do Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de central de monitoramento das forças de segurança do Rio de Janeiro em relação a tudo o que acontece na cidade e no estado na área da segurança pública. Pois bem, vou começar essa história um pouco de trás para frente, Kobayashi, porque esse horário de 6 horas é hora da volta para casa, né? E está sendo literalmente caótica essa volta para casa diante da retaliação do crime organizado, das facções criminosas, mediante a atuação das forças de segurança desde cedo nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Acabo de receber a informação, meu caro Kobayashi, que a operação não terminou, não tem prazo para terminar. Inclusive, há confrontos novamente nessas duas comunidades e o número de óbitos, que agora continua sendo 64, fatalmente vai aumentar nas próximas horas, talvez nos próximos minutos, porque está havendo, neste momento, numa região de mata, uma área fechada desses dois complexos, um intenso confronto, um intenso tiroteio entre traficantes de drogas do Comando Vermelho e também policiais civis e policiais militares. O saldo até agora, 4 agentes de segurança, 2 do BOP e 2 da Polícia Civil mortos e outros 60 suspeitos. E em retaliação a essa ação, que é considerada a maior de toda a história do Rio de Janeiro contra o crime organizado, inclusive o maior número de mortos de toda a história, os criminosos estão tocando literalmente o terror, promovendo um verdadeiro caos, criando um estado de guerra aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, segundo dados da Prefeitura, nós temos ainda 8 pontos de bloqueio, mas durante a tarde
foram mais de 20 pontos de bloqueio, ruas, avenidas interditadas com veículos pesados, ônibus, caminhões e também com barricadas, aumentando ainda mais essa sensação de pânico, medo e insegurança nos cariocas e fluminenses. Estações de trem lotadas, o mesmo para estações de metrô, e para evitar tumultos e confusões, viu, meu colega Baiás? Em algumas dessas estações, as catracas foram liberadas pelas concessionárias responsáveis pelos dois serviços. Mais de 120 ônibus mudaram seu itinerário nessa terça-feira por conta dos conflitos nos complexos da Penha e também do Alemão. E pelo menos 50 unidades de saúde e educação também não funcionaram nesta terça-feira diante dessa situação de caos. O que chama a atenção, além de tudo isso, é o número de armas de grosso calibre apreendidas pelas forças de segurança. Foram pelo menos 75 até agora. Agora, como eu disse, esses números vão ser atualizados daqui a pouco. O número de prisões são mais de 80, o número de mortos até agora 64 e de apreensões de armas de grosso calibre 75 fuzis em poder da principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Sabe o que está passando agora? Chamou bastante atenção, né? São bandidos algemados com cabelo vermelho, fazendo uma alusão, uma referência aí a um ídolo deles no ramo do entretenimento, e também aquela cena dos criminosos de balaclava, toca ninja, de mãos dadas com roupas de guerra fugindo em uma área de mata, e é justamente nessa área de mata onde está acontecendo um intenso tiroteio neste momento com as forças de segurança do Rio de Janeiro. Por aqui há uma forte reclamação da parte do governador do estado, da cúpula do segurança, com relação à negligência do governo federal, que vem negando pedidos de ajuda no passado, e dessa vez, já sabendo que a negativa seria reiterada, as forças de segurança do Rio de Janeiro atuaram literalmente sozinhas contra esses narcotraficantes, esses narcoterroristas. Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Viga. Volta a qualquer momento aqui com novas informações na programação da Jovem Pan. Se cuida aí. Viga, por aqui eu já quero acionar os nossos comentaristas. Vamos começar com o Roberto Mota, que já foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, um especialista no tema da segurança pública. E a gente tem falado todos esses dias, né, Mota, sobre combate a facções criminosas, a Comando Vermelho, PCC, enfim. E hoje essa operação acontecendo aí no seu estado. Como você analisa essa operação que ainda está acontecendo, Roberto Mota? Essa operação é uma tentativa de conter o avanço dessas facções de narcotraficantes, de narcoterroristas. Boa noite, Koba, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Foi uma operação realizada em 2 complexos de favelas aqui do Rio de Janeiro, o Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, e a operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Isso é muito importante ressaltar. Era uma operação autorizada pelo Judiciário, cumprindo todos os requisitos legais. Esses complexos da Penha e do Alemão têm várias favelas que os compõem. E as equipes policiais estavam realizando essa operação. Em determinado momento, conseguiram encurralar os traficantes. A operação, segundo informações, foi planejada justamente para levar os traficantes para uma área de mata desabitada. É uma área conhecida como Vacaria, que fica no Complexo do Alemão, e foi lá que aconteceu o confronto principal. E nesse confronto, durante a operação, foram assassinados 2 policiais do BOPE e 2 policiais civis. Até agora foram presos 80 criminosos. E em represália, os traficantes do Comando Vermelho determinaram a sabotagem da cidade. Houve toque de recolher nas áreas dominadas por essa facção. Em muitos bairros, as escolas fecharam, inclusive escolas particulares. Os pais receberam ligação para ir buscar os seus filhos no meio dessa confusão toda. Vias expressas foram bloqueadas, com ônibus, com barricadas, inclusive vias estratégicas, como Linha Amarela, a Grajaú-Jacarepaguá, e há relatos de que os criminosos tentaram até prejudicar o trânsito para Niterói. O dado mais impressionante até agora é o número de fuzis apreendidos. Foram apreendidos até agora 75 fuzis novos. 75 fuzis é praticamente o dobro da quantidade de fuzis que existe em um batalhão da Polícia Militar. Em muitas cidades do estado tem apenas um batalhão fazendo a proteção dos cidadãos, com 30, 35 fuzis. Então, só
nesta operação de hoje, realizada em apenas 2 comunidades, foram apreendidos 75 fuzis. Imagine multiplicar isso por 1.400 favelas que existem no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu já chamar também conosco o delegado Palumbo, sempre conosco aqui na Jovem Pan e nos Pingos nos Is. Delegado Palumbo já participou de tantas operações da Polícia Civil aqui de São Paulo, né, dos grupos especiais, enfim. Como é que você analisa, meu amigo, essa situação no Rio de Janeiro, com 4 policiais já mortos, 2 do BOP, 2 da Polícia Civil, e esses números todos alarmantes que a gente tem visto, né, não só em relação ao número de mortos, mais de 60 criminosos mortos também, 81 presos, esse tanto de fuzis que foram apreendidos, que nos trouxe aqui o Mota também, e é só um número desatualizado, porque como a operação ainda está em andamento, agora numa mata, inclusive, onde nesse momento a troca de tiros, daqui a pouco a gente vai receber as atualizações desses números todos, a operação que já é tida como uma das maiores, se não a maior da história no Rio de Janeiro. Delegado Palumbo. Boa noite, Kobayashi, boa noite a toda a nossa audiência, aos amigos da Jovem Pan. A gente não pode falar que foi uma operação bem sucedida porque tem mortes de policiais. Se só tivéssemos morte de bandidos, eu poderia afirmar e cravar aqui que é uma operação muito bem sucedida. O fato é, ou a sociedade se posiciona de termos tolerância zero contra o crime, ou a gente vai ficar refém da criminalidade o resto da vida. O Rio de Janeiro é um território, parte do território é dominado por facções, é dominado por grupos de criminosos que ficam o tempo todo se degladiando entre si, em buscas de território. A gente está vendo nas imagens aí munição traçante, né, de .50 provavelmente, uma munição que tem cerca de 14 centímetros, ou seja, ele vara um carro blindado como se fosse papel. Traficantes se utilizando de drone para jogar bomba na cabeça dos policiais, em carros dos policiais. É uma guerra do bem contra o mal. E a sociedade tem que se posicionar, se ela quer ficar do lado do bem ou do mal. Nós estamos todos aqui ao lado, e a nossa audiência tem certeza disso, ao lado do bem, dos policiais, das forças de segurança. Mas quando a gente vê, né, um pedido de apoio de um governador do estado, pedindo apoio para o governo federal, e a gente vê um silêncio, né, ele completamente silente, a gente fica assim perplexo, porque poderia ser, por exemplo, usado a garantia da lei e da ordem. Tem um decreto que está em vigor também, de muitos anos atrás, aonde permite, em todos os locais onde tem bases da Marinha, do Exército, das Forças Armadas, Aeronáutica, e pode ser feito um patrulhamento cerca de 1 quilômetro, 320 metros, pode ser feito um patrulhamento, exatamente isso, um patrulhamento pelas Forças Armadas, o que iria ajudar a segurança pública, mas não, né? Fizemos até uma indicação ao ministro para ver se ele coloca esse decreto em pauta, né? Se dá efetividade a esse decreto, porque a situação do Rio é de calamidade pública. Se essas imagens que nós estamos vendo, e a nossa querida audiência está vendo agora na Jovem Pan, não são atos de terrorista, eu não sei. Eu tenho informações vinda de policiais sérios, né, que me relatam que chegou o absurdo do policial ele entrar no morro onde tem uma UPP, ele tira uma barricada, passa com a viatura, sai da viatura e coloca a barricada para assumir o seu posto na unidade polícia pacificadora. Mas, mais ainda, o traficante chega nessa viatura, olha para o interior dela, vê quem são os policiais, vê se são os mesmos policiais, e aí, pasmem, permite a entrada destes policiais até a unidade polícia pacificadora. Esse policial tem que ficar recluso dentro daquela unidade. E ele, para ir à padaria, ele tem que tirar o colete, levantar os braços e pedir permissão para o traficante. É a falência total da segurança pública, e não é culpa do soldado, do cabo, do sargento, do tenente, do capitão, é culpa de quem está lá em cima. É uma operação que tem que ser feita, sim. Tem que ser feito isso todos os dias. O crime tem que entender, tem que ter uma resposta à altura. Ele tem que entender que se ele enfrentar a polícia, ele vai acabar num caixão. Se ele não enfrentar, ele vai ser preso. Só que não adianta prender também um criminoso como esse e ele sair em audiência de custódia. Não adianta prender um criminoso que atira com uma .50 e ele sair depois de alguns meses. Por isso que a gente é favorável, muitas pessoas são favoráveis, à colocação dessas organizações como terroristas, porque aumenta a pena, a punição é mais enérgica, você tem mais mecanismo de investigação. Os outros países que acabam apoiando, né, que acabam fazendo convênio com o Brasil ou de tratados internacionais, podem cooperar e muito, inclusive tirando o dinheiro dessas facções,
mas infelizmente não se tem um apoio do governo federal, o que é lamentável, né? Mudaria muito, né, se fosse taxada como terrorista, né? Isso seria um bem para a população, seria um avanço importante para a população, porque num estado onde o traficante decide quem vai entrar no território brasileiro, isso é sim um ato de terrorista e significa que o Brasil perdeu o controle total do seu território aqui dentro do Brasil. Realmente as imagens são impressionantes. Para quem nos acompanha por imagens, vamos colocar na tela essas imagens de cenas de guerra mesmo no Rio de Janeiro, barricadas pegando fogo ali por vários pontos da cidade. Para quem vê de longe, vê ali um céu com fumaças pretas em diversos pontos. O Mota trouxe aqui há pouco para a gente alguns desses pontos. Estamos falando da linha amarela, que são regiões, para quem é do Rio de Janeiro, regiões estratégicas ali de grande fluxo, principalmente dos trabalhadores retornarem para suas casas nesse fim de tarde. Linha Amarela, Grajaú, Jacarepaguá e também na Rua Dias da Cruz, no Meier, entre alguns outros pontos. Eu quero chamar o Luiz Felipe Dávila, porque essas barricadas, carros e tantas coisas que eles colocam ali, entulhos, pegando fogo, interrompendo o fluxo da cidade, ordem para que as pessoas voltem para suas residências nos territórios dominados pelos faccionados do Comando Vermelho, Luiz Felipe Dávila, demonstra também a grande força que tem o tráfico e o crime organizado no Rio de Janeiro, que com uma ordem a cidade toda é mobilizada para esse tipo de retaliação às ações da polícia militar, do BOP, da Polícia Civil e de toda a segurança pública do Estado. Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Koba. Boa noite, meus colegas, e boa noite à nossa audiência. Infelizmente, mais um dia triste, porque toda vez que vemos um conflito desse, é um retrato da falência do Estado brasileiro. Essas organizações criminosas, Koba, só tomaram o vulto de um presente porque o Estado vem fracassando a cada passo. Fracassando na legislação penal, fracassando em manter esses narcotraficantes presos na cadeia e cumprindo integralmente as suas penas, fracassando em recuperar território ocupado por facções onde reina a lei da facção, não a lei do Brasil. Preocupação com um crescimento do narcotráfico e cada vez mais ligação dessas organizações com entidades internacionais na venda de drogas e agora cada vez mais adentrando o comércio lícito em áreas como imobiliária, como a questão de distribuição de combustível, fintechs, bets e tantas outras atividades. Isto é a falência do Estado. Por que a falência do Estado, Koba? Porque é óbvio que nenhuma organização criminosa poderia vencer, teoricamente, a batalha contra o Estado. O Estado é o maior mobilizador de recursos, seja armas, movimentação financeira, capacidade de preparar a polícia, sistema penal, com tudo. Então, assim, quando o crime organizado toma a postura que chegou no Brasil, tanto o Comando Vermelho como o PCC e demais organizações, mostra a total falência do Estado, ou seja, o Estado é incapaz de reagir. Então, atitudes como essa do governador Cláudio Castro mostra, evidentemente, uma reação do Estado, mas é uma reação que, isoladamente, não vai acabar, não vai desmantelar o crime organizado. É preciso haver coordenação, inteligência, é preciso haver punição dura com essas pessoas e nada de cumprir um sexto da pena, nada de transformar os presídios em verdadeira escola de faccionados. O brasileiro está vivendo sob o terror do crime organizado em vários lugares do Brasil. Hoje mesmo nós tivemos uma outra notícia do Comando Vermelho e PCC fazendo acordo na região norte, justamente com traficantes, com narcotráfico colombiano para a venda de drogas e transporte de drogas no Brasil, cocaína principalmente. Então, é uma luta inglória. Foi uma atitude corajosa, planejada do governador Castro, mas isto não significa que estamos a caminho de desmantelar o crime organizado. Isto só mostra o Estado reagindo e a ousadia do crime organizado em contra-atacar forças do Estado e mostrar enorme resiliência para resistir. Mostra que precisamos repensar a segurança pública e o papel do Estado no combate ao narcotráfico. Chegando conosco também nessa edição do programa Os Pingos nos Is, o Cristiano Beraldo, falando ao vivo dos Estados Unidos sobre essa situação que aflige o Rio de Janeiro, o cidadão, principalmente da capital fluminense, é um cenário de guerra. Cristiano Beraldo. Boa noite, Kobayashi, Dávila, Mota, boa noite, delegado Palumbo e a audiência dos Pingos nos Is. Koba, é curioso porque essas imagens, isso que se viu hoje no Rio de Janeiro,
no fundo, é parte do cotidiano. Somente as pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro ou aquelas que vivem em negação não compreendem que isso ali é quase que uma rotina, é algo que está ali para acontecer a qualquer momento. O Rio de Janeiro, que quando foi anunciado como sede dos Jogos Olímpicos, teve um helicóptero da polícia abatido por armas que foram utilizadas pelos traficantes que tinham essa capacidade de abater aeronaves. Então, essa realidade do crime organizado, que foi depois complementado pela atuação das milícias, consolidando uma cidade e também um Estado absolutamente entregue nas mãos do crime organizado, é esse lugar daí. Por isso que eu fico tão indignado, eu que vivi no Rio de Janeiro 20 anos, fico tão indignado as pessoas se manifestarem. Um bando de coxinha fica se manifestando sobre a faixa de Gaza. Que a faixa de Gaza, que estão cometendo genocídio. Isso é coisa de quem nunca foi ao Rio de Janeiro ou se recusa a reconhecer a realidade do Rio de Janeiro. Essa gente que fica ali no Leblon, passeando em Copacabana, vai no Pão de Açúcar, e aí acha que o Rio de Janeiro é isso. Vai se iludindo, olha para o outro lado, mas o Rio de Janeiro é muito lindo. Aí olha para o prefeito da cidade, está lá, chapeuzinho de malandro, tomando um chopinho na rodinha de samba, todo malandrex. Por quê? Porque ele tem o melhor emprego do mundo. É isso que ele fala, enche a boca para dizer. A cidade está assim. Essa é a rotina do Rio de Janeiro. Mas o prefeito não. O prefeito vai convivendo na malandragem, na piadinha, porque é o Vascão, né? Tá sempre aí falando do Vasco da Gama nas redes sociais. E a população? Pão e circo. Vamos dar um circo, vamos fazer um show da Madonna, vamos fazer o show da não sei quem e vamos fazer um entretenimento para essas pessoas saírem das suas zonas de guerra e irem ali dar um pouco de risada, achar que eles são respeitados. Aí o carnaval, vamos fazer o carnaval, que é para todo mundo ir para a rua sambar, para beber e esquecer que existe esta realidade em todo o resto do ano. O Rio de Janeiro está na situação que está porque isso foi construído ao longo de décadas. O Rio de Janeiro é um efetivo narco-estado. E aí o que faz o poder público? A polícia não pode atuar porque o Supremo Tribunal Federal diz que não pode entrar em favela, não. Para entrar em favela tem que avisar 20 órgãos diferentes. E aí como é que você vai restabelecer e manter a ordem numa cidade onde milhares de pessoas precisam ser eliminadas? Não adianta prender. Não venha com essa conversa de ressocialização. Tem que ser eliminado. É na vala, e vala comum. É para não ocupar espaço, porque essa gente é irrecuperável. Eles só produzem o mal para a sociedade. Eles destroem a imagem do Brasil, destroem a vida do cidadão de bem que ainda ousa morar no Rio de Janeiro. Portanto, essas imagens não me chocam nem me impressionam. Simplesmente deixam cristalino o resultado não da incompetência, mas da conivência do poder público e esse esforço brutal que se faz para tirar das forças policiais a capacidade de combater o crime para valer.